para agora a última figura, né? Que é a área do triângulo. Bom, se eu tenho um triângulo que eu tenho uma base e uma altura, e sempre base e altura formam 90 graus, como é que eu calcularia a área do triângulo? Muito bem, se eu pegar esse lado aqui, esse com um risco, e repassar esse lado com a mesma inclinação lá para o C, e fazer a mesma coisa com esse lado AC lá para o B, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter uma nova figura, certo? Viu o que aconteceu? Aquele lado AB eu transformei em CD lá atrás, e esse AC eu transformei em BD, sendo que eles têm lados semelhantes e ângulos congruentes, está vendo o vértice A e o D? Então são figuras semelhantes. Bom, pensando nisso, significa que aquele triângulo ABC, original lá de cima, é igual, muito mais do que semelhante, ao BCD. Se esse aqui for um paralelogramo, do jeito que a gente está vendo, como é a fórmula dele? Não é base vezes altura do paralelogramo? Só que a figura original era um triângulo. Ou seja, a metade dessa figura. Então a área do triângulo nada mais vai ser do que a área que era do paralelogramo, só que dividido por 2, certo? Só isso. Lembrando do ensino fundamental, né? Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Temos alguns casos particulares, 2 para ser mais exato. Primeira situação é quando eu tenho um triângulo retângulo, tá vendo esse azulzinho? Num triângulo retângulo, nós temos dois lados que formam 90 graus, que são os catetos. Bom, então quer dizer que eu posso calcular num triângulo retângulo a área multiplicando os catetos e dividido por 2, né? Porque não vai ser base vezes altura, dividido por 2. Num triângulo retângulo, é isso que nós fazemos. Os catetos já estão formando 90 graus, não temos que ir atrás da altura. Bom, um outro caso particular é o triângulo equilátero, ou seja, aquele que tem todos os lados iguais, L, L e L. Quando eu passo uma altura, eu quebro no meio esse lado aqui de baixo, ou seja, fica L sobre 2 e L sobre 2. Só que nós calculamos na aula retrasada, eu acho que é retrasada, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu já tenho esse lado aqui de baixo, que é a base, que é L, e tenho a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Posso calcular a área do triângulo equilátero. Então, base, L, vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, sobre 2 da fórmula. Então, beleza. Aqui não tem tanta preocupação. Esse L com outro L vai ficar L quadrado, raiz de 3. Esse 2 passa lá para baixo dividindo, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Então, aqui está a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. L quadrado raiz de 3 sobre 4. Esses são os dois pontos. Vamos finalizar aqui com nossos exemplos para acabar a aula de hoje. Determine a área de cada um dos triângulos representados nas figuras seguintes, nos quais a unidade das medidas indicadas é o metro. Então, ali é 8 metros, 8 metros, 8 metros. Um triângulo equilátero? Muito bom! Então, a área de um triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Thiago, eu não vou lembrar disso. Beleza, então você corta ali, coloca uma altura, divide aqui embaixo, vai ficar 8, vai ficar 4. Por Pitágoras, você tira, olha aqui, ó, aqui a altura. Por Pitágoras, né, já que aqui vai ser 4, você tira aquela altura H. Você vai ter essa base que é 8, vai descobrir H, multiplica e divide por 2. No meu caso aqui, eu já sou espertinho, já vou trocar o 8 aqui. 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que dá 64, raiz de 3 sobre 4. E aqui é só dividir o 64 por 4, que no caso vai dar 24, 16 raiz de 3 metros quadrados. Ele disse que está tudo em metro. Pode deixar o raiz de 3, Thiago? Com certeza, você está na matemática. Se estivesse na física, não tinha jeito. Tinha que se virar para trocar a raiz de 3. Olha a letra B. Eu tenho um triângulo isósceles de lados 11, 11 e 8. Essa questão aqui é sua, tá? Para que você coloque as respostas, os cálculos no portfólio e a resposta no Google Classroom. Bom, aqui está fácil, né? Você
vai passar uma altura aqui, certo? Aqui embaixo vai ficar 4. Você vai descobrir por Pitágoras quanto vale aquela altura. Descobrindo aquela altura por Pitágoras, é só multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. Fechou, hein? Esse cálculo é seu. Se divirta. Bom, temos essa letra C, né? Não vou resolver para não esticar muito a aula, mas pensa comigo que aqui eu tenho uma altura H dividindo o triângulo original em dois outros. Se eu chamar isso aqui de x, esse aqui vai ser 11 menos x. Então eu consigo aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui da esquerda, vai formar uma equação com x e h. Vou fazer o Pitágoras aqui também no da direita, vai formar uma outra equação com x e h. Eu isolo h e substituo na outra, vai dar uma equação de primeiro grau normal. Você descobre x, descobre h, e aí dá para calcular. Descobrindo h, a área do triângulo é base 11 vezes a altura h dividido por 2, certo? Essa aqui seria essa a ideia, só que ela iria ficar comprida se eu resolvesse aqui. Mas se precisar, me cutuca lá no WhatsApp. Bom, olha esse daqui. Eu quero base, já tenho, 12. A altura, está aqui a altura, olha. Né? Formando 90 graus. Mas quanto é essa altura? Bom, eu tenho um ângulo ali. Aquele ângulo, em relação ao ângulo, aquele H seria um cateto oposto e o 12 seria um cateto adjacente. Então, se eu pegar a tangente de 60 graus, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, ficou que essa altura é 12 raiz de 3. Bom, tendo a altura, eu já tenho a área. Base, 12, vezes a altura, 12 raiz de 3, dividido por 2. Certo? 12 vezes 12 dá 144. 144 raiz de 3 dividido por 2. Bom, quando eu dividir isso aqui vai dar 72 raiz de 3 metros quadrados. Deixa eu colocar logo aqui, antes que eu esqueça. Tá tudo em metro aqui. Joia, hein? Bora finalizar com essa aqui para ir embora? Ir embora para casa? Olha lá, preciso da base desse triângulo. Só tem uma parte dele. Só que eu posso chamar isso aqui de altura, olha. Por que é a altura? Vou tirar Pitágoras aqui, tranquilidade. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 36 igual a h quadrado mais 4, h quadrado. 36 menos 4 é 32. Certo? 32. De repente é interessante até tirar mesmo esse valor de h. Depois eu vou explicar porque que eu não queria... Eu quase parei aí. A gente sabe que 32 é 2 vezes 16. Então, da raiz vai sair aquele 16, que no caso vai ser 4, raiz de 2. Beleza. Isso aqui, metros, seria o valor da altura. Já tem a altura do triângulo. Vou pegar o outro triângulo aqui, o da direita. Olha só, que vai ser a hipotenusa ao quadrado e vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado é 16, raiz de 6 ao quadrado fica só o 6. H quadrado está aqui, ó, 32, por isso que eu não queria mexer nele. Mas A quadrado, bora ajeitar aqui. A quadrado, 16 vezes 6. Esse 32 vai passar para lá, menos 32. Só que eu vou escrever 32 assim, ó, 16, Thiago. 16 vezes 2. Ó, então, eu tenho 16 aqui, continua. 6 menos 2 dá 4. Se você quiser fazer toda essa conta normalzinho, sem ser assim, fique à vontade, é porque eu quero ganhar tempo aqui no vídeo. Então, saiu, raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2, então, aquele segmento A é 8 metros. Então, olha só, se esse aqui é 8 metros, toda a base vai ser 10. Então, está aqui a área do triângulo base, que no caso é 10. Vou colocar logo 10, né? Vezes a altura, que é 4 raiz de 2, dividido por 2. Beleza? Então, aqui ficou
10 por 2 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. 20 raiz de 2 metros quadrados. Bom, de repente teve algumas coisas novas para você, outras talvez não, mas foi uma revisão. Se divirta lá com as questões do Google Classroom. Abraço para vocês.